Uma boa noite a todos e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, hoje e sempre. Gostaríamos inicialmente de agradecer o convite e mandar um grande abraço a todos os nossos companheiros do Grupo Espírita da Prece, que nos concedem nesse momento a oportunidade de alguns minutos para que nós possamos fazer um pequeno estudo e uma pequena reflexão em conjunto, em especial hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, cujo título é O Cristo Consolador. No entanto, meus amigos, antes de iniciarmos propriamente esse capítulo, eu gostaria de trazer uma fábula egípcia, antiga, narrada por Emmanuel no prefácio do livro Libertação. Uma fábula muito interessante que trata do peixinho vermelho, né? E ele conta uma pequena história, né, dessa comunidade de peixes que vivia num lago formoso diante de um jardim, né, e que estavam lá, nessa comunidade, vários peixes. No entanto, ali havia um peixinho vermelho que tinha muita dificuldade de conviver com os demais, porque a ele sobrava muito pouco espaço e quase sempre fora ele desprezado pelos demais peixes daquela colônia. Então ele passa a estudar, passa a quantificar, né, aquele espaço físico em que eles estavam vivendo, aquele pequeno lago, né, e percebe que há um pequeno reguinho d'água que se desprendia daquele lago e que, se ele fizesse algum esforço, ele podia sim penetrar por aquele reguinho d'água, que certamente lhe daria a um outro universo, um outro caminho. E assim ele fez. Através de um esforço muito grande, ele consegue então passar por aquele reguinho d'água, quando ele encontra um universo muito grande à sua frente, um lago, posteriormente um rio e um oceano, aonde ele descobre coisas maravilhosas, aonde ele descobre vida, novos peixes, novas situações, né? E ele fica encantado com aquela nova realidade que ele passou a conhecer. Destemido e sem medo do perigo, se aproxima de uma baleia e é tragado. Nesse momento, então, ele faz uma oração profunda ao Rei dos Peixes e a baleia o espere. Aí ele passa a viver naquele ambiente com calma e com prudência, né? Certo de que os seus amigos lá de infância deveriam conhecer aquela nova realidade, aquela nova existência que nem se imaginava ele próprio que haveria. Percebe então a necessidade de voltar e contar essa pequena passagem para os seus companheiros. Retorna àquele ambiente de sua infância e vai até o comandante daquela região, né? E diz a ele que do outro lado havia uma imensidão, havia um outro mundo, uma nova realidade, mas que para se chegar lá era preciso fazer um pequeno esforço para que pudesse passar por aquele reguinho d'água que ali então o levaria àquela nova existência. Desconfiado, aqueles companheiros duvidaram e zombaram do peixinho vermelho. E ele fez uma advertência, porque ele havia tomado conhecimento que poderia, inclusive, ocorrer uma grande seca naquela localidade,
e os peixes ficariam à lama, né? Os peixes mais antigos simplesmente ignoraram e zombaram daquele peixinho vermelho. E ele partiu novamente. Sabendo mais adiante que uma grande seca chegara àquele lugar e aqueles peixes, todos eles, morreram na lama. Essa pequena passagem muito singela que Emmanuel nos traz no prefácio do livro Libertação, nós podemos fazer um pequeno paralelo em relação à nossa vida aqui enquanto encarnados e em relação ao mundo dos encarnados, né? Daqueles que já foram e que velam por nós, né? E nesse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos traz justamente essa referência, iniciando por uma passagem de Jesus narrada pelo evangelista Mateus, que eu vou tomar a liberdade de ler, no capítulo 11 do seu Evangelho, nos versículos 28, 29 e 30, aonde Jesus diz: Vinde a mim, todos vós que sois aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei comigo, que sou dócil e humilde de coração, e encontrarei o descanso de vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, meus amigos, Jesus nos faz esse convite, que nos momentos de dificuldade, nos momentos em que nós não estamos mais conseguindo sustentar sobre os nossos ombros as dificuldades que estamos passando, que nós possamos socorrermos dele. E muitas vezes, nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de dor, nesses momentos de aflição, nós fazemos exatamente o contrário. Nós nos revoltamos, nós blasfemamos, né? Nós nos tornamos indóceis, né? Contra nós e contra a figura de Deus. Meus amigos, se nós temos a convicção de que Deus é bom, que Deus é Pai e que Deus é justo, Ele não quer que nenhum dos nossos filhos sofra. Se nós estamos passando por essas situações, e todos nós eventualmente passamos, sequer estamos passando nesse momento, por momentos difíceis, por momentos de dificuldade, de dor aguda, é porque merecemos. É porque estamos colhendo aquilo que plantamos. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, muitas vezes, nós mesmos ficamos sem compreender por que é que nós estamos passando por aquelas situações. Quando a pergunta talvez deveria ser: para que estamos passando por aquele momento difícil? Para a nossa reforma íntima, para a nossa reforma moral. E muitas vezes nós não encontramos respostas diante dessa própria encarnação. Quando vamos procurar a colheita, muitas vezes ela se encontra, fatalmente se encontra, em encarnações anteriores, né? E nós temos aqui, meus amigos, a possibilidade bendita da reparação. Recebemos muitas vezes as advertências e ignoramos. Nesse momento nós persistimos no erro, no caminho errado, fugindo das leis divinas e fatalmente vamos encontrar as dificuldades que estamos ou iremos futuramente encontrar. Porque se a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Nesse capítulo, Kardec traz essa mensagem de Jesus, que nada mais é do que um convite para que nós possamos nos apegar ao Evangelho, à Boa Nova, e possamos, diante dessas situações difíceis, fazer uma pequena reflexão
sobre a nossa existência e sobre a nossa vida. Muitas vezes, nesse momento de dor aguda, é que nós nos reformamos. Mas Ele nos dá também o Consolador. Aliás, é a segunda mensagem bíblica desse capítulo, e eu vou me tornar aqui a possibilidade de ler, que é a passagem de João, o discípulo amado, quando ele, Jesus, nos diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai. Portanto, ele faz aqui uma desassociação entre Deus e ele. E ele, Pai, vos enviará um outro Consolador. O que vale dizer que não é ele próprio que virá, mas um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade. E nesse capítulo é muito interessante porque nas instruções dos Espíritos apenas se manifesta o Espírito de verdade. Nessa obra toda, mais de 50 Espíritos se manifestaram, dando mensagens e esclarecimentos. No entanto, nesse capítulo específico, somente o Espírito de verdade vem nos trazer a consolação. E ele diz, Jesus continuando naquela passagem de João, que naquele momento em que ele havia estado conosco, o mundo não o podia receber. Mas vós os conhecerei, porque ele permanecerá convosco e estará com vós. Porque aquele momento, há 2000 anos atrás, Jesus não poderia, como não o trouxe, a informação que o Espiritismo nos dá hoje, descortinando o véu, dando a possibilidade, assim como aquele peixinho vermelho, de penetrar num outro ambiente, compreender a real existência da vida e nos trazer a informação. Muitas vezes, muitos irmãos nossos acreditam que a morte é o fim. A morte, meus amigos, nada mais é do que uma passagem dessa dimensão para uma outra, nossa vida real. Não é? Aqui nós estamos justamente para colher os erros que cometemos. Aqui. Estamos aqui justamente para expiar, para reparar os erros que cometemos. É por isso que nós nos encontramos diante de muita dor e muita aflição, pois estamos ainda num planeta de provas e expiações. É fato que estamos às portas de um planeta de regeneração, se é que não chegamos a ele já, não é? Pelos sinais que estamos recebendo, chegando a uma nova realidade, aonde a maior chaga do ser humano, segundo os nossos amigos espirituais, o egoísmo, ficará para trás. A revolução que nós estamos esperando é a revolução moral, que começa em cada um de nós. Jesus já nos advertiu. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Ficarão aqui na terra, meus amigos, aqueles espíritos que compreendam que a lei do amor e a lei de caridade supera tudo. O mal nunca vence. O mal, na verdade, é a ausência do bem. E quando nós começarmos individualmente a praticarmos o bem, a caridade, não aquela caridade de dar esmola, mas a caridade pura e simples, que muitas vezes se resume a simplesmente ouvir um outro, a acolher, a não julgar, a perdoar. Não é? Quando nós chegarmos a essa conscientização, nós mesmos, nós vamos conseguir então
em conjunto, transformar essa humanidade. Somos nós os responsáveis pela passagem do planeta expiatório que vivemos para um novo planeta que se avizinha, um planeta de regeneração. Cada qual terá que fazer a sua parte. E nós temos as ferramentas. Iniciou com a lei de justiça, com Moisés, depois o advento de Jesus, aonde ele nos traz a boa nova, a lei do amor e da caridade, e deixa preparado o terreno para que no momento oportuno surja então a terceira revelação, o Consolador prometido. E nós estamos diante dele, dessa nova realidade da vida. Nós estamos tendo a oportunidade, assim como o peixinho vermelho teve, de diante de um esforço nosso, penetrarmos um outro ambiente. Porque nós seremos a nossa libertação ou as nossas algemas no mundo espiritual, dependendo do que fizermos aqui na Terra. A única transformação que haverá será a do corpo físico, que nesse momento nos serve para que possamos caminhar aqui enquanto encarnados. Porém, quando esse corpo já não nos servir mais, nós então estaremos diante da nossa própria realidade no mundo espiritual. E o Espiritismo nada mais é do que essa revelação, do que o Consolador prometido, que Kardec veio nos trazer através das suas obras, descortinando o véu, nos mostrando, meus amigos, que a morte nada mais é, como eu disse, do que uma passagem de uma dimensão para outra, que nós continuaremos sendo nós mesmos aqui ou no plano espiritual, e que nós carregaremos conosco as nossas boas ou más obras, né? O que nós estamos tendo de Jesus nesse momento é a oportunidade de receber a informação de que a vida não acaba, né? E que nós somos os responsáveis pela nossa própria existência. Que não haverá, na nossa interpretação, um juízo final, mas o julgamento das nossas consciências. E voltando à questão anterior, se estamos aqui passando por momentos difíceis e de dificuldade, de dor aguda, é porque merecemos. Porque estamos colhendo. Porque nós já estamos reparando. Porque nós já estamos no momento da expiação, né? No momento em que nós já estamos nos reformando. Vamos agradecer as dificuldades, as pessoas difíceis, os momentos inoportunos, mas vamos também nessas situações tomar de ponto o aprendizado para que não erremos mais. Porque errar não é o problema. O problema é continuar errando. Cair não é o problema. O problema é não se levantar. Jesus, há 2000 anos, nos vem dar essa informação. Meu jugo é leve, meu fardo é suave. Vinde a mim, aqueles que estão sobrecarregados. Então, meus amigos, a reflexão que nós podemos e devemos fazer na noite de hoje é justamente essa. Nos momentos difíceis, nos momentos de dor aguda, nos momentos de dificuldade, que nós possamos recorrer a Jesus, acreditando que se estamos passando por isso, nada mais é do que o nosso próprio merecimento. Porque estamos colhendo e reparando aquilo que plantamos. Por isso, estamos tendo a oportunidade hoje de plantarmos aquilo que vamos colher amanhã. Que nós possamos hoje, meus amigos, diante dessa realidade, compreender que o momento é de transição, que o momento é difícil, mas que nós possamos plantar o bem, que nós possamos plantar a caridade,
que nós possamos estender a mão àqueles que estão conosco, né? No intuito de que, ao final da nossa jornada, quando nos encontrarmos diante da nossa consciência, ela advogue ao nosso favor. Que ela seja testemunha das nossas boas obras. Porque se estamos aqui diante dessa realidade, não é para amealhar dinheiro, fama, nem poder. É para aprender. E enquanto não aprendemos, necessário se faz que voltemos tantas e quantas vezes forem necessárias ao nosso aprendizado. Muitas vezes até com as mesmas pessoas que estão conosco. Pessoas difíceis que são instrumentos da nossa reparação ou que foram motivos, ou que demos motivos de causa em existências anteriores. Portanto, meus amigos, o ensinamento de Jesus é muito claro e muito simples. É pelas nossas obras, é pelo que fizermos nessa existência que vamos ser acolhidos no mundo espiritual. Que nós possamos fazer uma pequena reflexão sobre os nossos atos, sobre as nossas atitudes, e assim como diria Chico Xavier, podemos fazer um novo começo para termos um novo final. Que nós possamos fazer essa reflexão diante desse ensinamento de Jesus, para que, ao final da nossa jornada, compreendemos a importância do amor e da caridade. Queridos amigos, mais uma vez, me despeço, agradecendo a oportunidade, e que nós possamos, brevemente, quem sabe, de forma presencial, né, estarmos juntos para dar sequência aos nossos estudos. Um grande abraço e um muito obrigado.